Paz do Senhor para os amados irmãos. Amados, nessa noite eu quero deixar uma palavra para os irmãos, porque essa palavra mexe muito conosco. Ela se encontra no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler versículo 7 e a partir do versículo 11. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém, amados? Agora nós vamos passar para a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, versos 14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. E batizei também a família de Estefanas. Além desses, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vão, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, o apóstolo Paulo ele faz duas colocações. Que os dons que Cristo nos deu têm que ser respeitados. E ele começa dizendo, que uns foram chamados para apóstolos, outros evangelistas, outros pastores, mestres, doutores. Eu faço uma pergunta, amados irmãos. Quando nós temos a certeza da nossa chamada, que nós confiamos que Deus nos deu um dom, sabemos que nós temos que cumprir essa chamada. E em Coríntios, o apóstolo Paulo diz que ele não batizou, a não ser Caio, família de Estéfanas. Mas por que ele diz isso? Porque o apóstolo Paulo ele sabia da sua real chamada. Ele, como vaso escolhido por Cristo para padecer na obra, ele tinha uma chamada missionária. E como missionário que era, Paulo saiu pregando o evangelho de Cristo Jesus, as boas novas do reino de Deus. E pelas suas viagens missionárias, passava em cidades e cidades, e ali ele pregava o evangelho. E ali ele fundava uma igreja e preparava alguém para ser líder, para conduzir aquelas ovelhas. E quando ele ficava ali ensinando,
doutrinando. Ele estava preparando alguém para que pudesse cuidar daquele rebanho. E quando esse alguém já estava preparado, Paulo partia para uma outra cidade. E assim foi o ministério de Paulo, porque ele entendeu a sua chamada. Sua chamada apostólica e missionária. E ele saía pregando a palavra de Deus. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós somos chamados para uma determinada coisa, mas achamos que temos que fazer outra coisa na obra do Senhor. E Deus não quer isso de mim nem de você. Se Ele te chamou para louvar, louve ao Senhor. Se Ele te chamou para pregar, pregue a palavra. Se Ele te chamou para orar, ore, interceda. Se Ele te chamou para ensinar, ensine. Nunca queira fazer aquilo na qual você não foi chamado. Porque todas as vezes que nós tentamos fazermos aquilo que nós queremos dentro da obra do Senhor, sem termos o dom de Deus para isso, nós nos atrapalhamos. Nós atrapalhamos a obra do Senhor. Por quê? Porque Deus nos chamou para uma determinada coisa. Nos deu um ministério. Nos deu uma vocação. E nós devemos entender que isso não somos nós que escolhemos, mas são os dons que Deus nos dá através do seu Filho Jesus Cristo. O profeta João Batista, ele foi chamado para pregar o arrependimento e batizar. Ele pregava o arrependimento no deserto, ele batizava as pessoas nas águas, e Cristo, ele veio para nos batizar com fogo, com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, o Consolador, ele veio para nos consolar, fazer morada dentro de nós, interceder por cada um de nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos o que pedir, nem como pedir, mas o Espírito Santo, ele intercede por mim e por você. Então nós podemos ver, amados irmãos, que cada um tem a sua chamada. Cada um foi chamado para uma determinada coisa. O profeta Elias foi chamado para profetizar. Moisés foi chamado para conduzir o povo, tirar o povo do Egito. E o fez muito bem. Nós vemos exemplos dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor, de homens que obedeceram o que Deus queria para eles, o que Deus entregou na mão deles. Nós vemos também homens que desobedeceram a que Deus havia colocado em suas mãos. Saul foi escolhido para ser rei pelo povo de Israel. Mas Deus deu uma ordem para que ele aniquilasse todos os amalequitas e tudo que fosse dos amalequitas. Não deixasse sobrar nada. E o que ele fez? Ele desobedeceu.
poupou as ovelhas, os gados e o rei. E Deus se desagradou disso. E olha que ele foi um rei escolhido pelo povo. Mas Deus aceitou e Deus era com ele. Até a hora que ele desobedeceu. Deus é comigo, é contigo, meus amados irmãos. Desde que nós venhamos a fazer a vontade dele. Samuel foi chamado a ser juiz, profeta e sacerdote. E assim ele fez, e muito bem. E Deus sempre foi com Samuel. E o apóstolo Paulo entendendo tudo isso. Ele não se preocupou em batizar as pessoas, mas se preocupou em ser um apóstolo missionário, pregando a palavra de Deus. Você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, nós temos que entender que nós somos um corpo. E esse corpo é formado por vários membros. A mão não pode fazer o papel dos pés. A boca não pode fazer o papel dos olhos. Cada um no seu determinado lugar. Cada um com sua determinada função. E assim é na igreja de Cristo. Uns foram chamados para apóstolos. Outros para evangelistas. Outros para mestres, outros para doutores. Eu não sei qual é a tua chamada. Mas seja ela qual for, faça com obediência. Faça com carinho. Não queira fazer aquilo que Deus não colocou em tuas mãos. Porque quando nós tentamos fazer aquilo que Deus não colocou em nossas mãos, se Ele te chamou para evangelizar, evangelize. Se Ele te chamou para pregar, pregue. Mas não queira fazer aquilo que não está proposto a você, que não está proposto a mim. Deus quer de mim, quer de você obediência. Que nós possamos fazer aquilo que Deus determina. Porque quando nós queremos fazer aquilo que Deus não nos entregou, que não é o nosso ministério, que não é a nossa vocação, nós vamos ter uma morte ministerial, assim como Saul. Saul desobedeceu a Deus. E Deus manda te dizer nessa noite, meus amados irmãos, não só para você, mas para mim também, que nós devemos fazer a vontade dele e não a nossa. Às vezes nós queremos e achamos que eu posso pregar, que eu posso apacentar, que eu posso evangelizar, sem ser a minha chamada. Deus te capacita para uma determinada função
dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Sim, tem pessoas que Deus chama para exercer mais de uma função dentro da igreja. Mas é Deus que chama. Não é aquela pessoa que acha que pode fazer. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele sabia disso muito bem. Ele sabia que ele não foi chamado para batizar. Ele sabia que ele foi chamado para ser um apóstolo missionário. E durante as suas viagens missionárias, ele evangelizou, ele pregou, ele formou líderes. Porque Deus deu esse dom a ele. Será que eu e você estamos realmente exercendo aquilo que Deus colocou em nossas mãos? Nós estamos amando a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, ao nosso próximo como a nós mesmos? Nós temos pregado o evangelho para as pessoas? Nós temos vigiado, nós temos orado? Ou nós temos feito a nossa vontade? Nós devemos fazer a vontade de Deus. Assim como Paulo fez. E por onde ele passou, meus amados irmãos, ele deixou a sua igreja. Não a sua igreja de Paulo, mas a igreja de Cristo. Ele plantou uma igreja. Mas ele, em momento algum, quis ir além daquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. E olha que o apóstolo Paulo, entre todos os apóstolos, foi o que mais trabalhou na obra do Senhor. Como ele mesmo diz, o apóstolo abortivo foi o que mais trabalhou na obra do Senhor. Mas ele nunca quis ultrapassar as ordens de Deus, ultrapassar o seu chamado. E que eu e você possamos entender que nós fomos chamados por Deus para fazermos uma grande obra. E não esquecendo que Deus nos chamou, nos deu um ministério, nos deu um dom, para que eu e você pudéssemos colocar em prática. Ele não nos chamou para escolhermos o que fazermos dentro da casa do Senhor. Ah, não, eu vou sentar aqui, eu vou ficar quietinho no meu canto. Não, você é útil na casa do Senhor. Não, eu só quero cantar. Mas você não tem um dom.
Eu só quero louvar. Mas louvar por quê se você não tem um dom? Eu só quero pregar. Mas pregar como se você não tem um dom? Ah, eu vou evangelizar. Amém. Porque Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ah, eu vou ficar vigiando. Vou ficar em oração. Amém. Vigiai e orai. Mas não queira fazer aquilo que Deus não determinou que você fizesse. Queira fazer aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Porque Deus nos chamou para fazermos a sua vontade e não a nossa vontade. E na obra do Senhor tem que haver obediência. Quando nós obedecemos, nós entendemos que o nosso chamado está sendo cumprido. Não tome esta palavra como uma exortação, mas tome como um alerta. Porque, como eu sempre digo, nós temos um pastor na nossa igreja para nos exortar, com carinho, com amor, com paciência. Só estou deixando uma palavra que Deus me deu, para que você possa entender por que Deus te chamou e para que Deus te chamou. Para fazer aquilo que Ele determinou, para aquilo que Ele te deu. O dom que Deus te deu, ninguém vai tirar. Mas se você tentar fazer outra coisa que não seja aquilo que Deus determinou, vai acontecer o mesmo que aconteceu com Saul. Aquilo que você quer fazer não vai prosperar na casa do Senhor. Mas se você fizer aquilo que Deus determinou, você vai alcançar sucesso. Você vai ser exaltado por Deus. E as pessoas vão ver que Deus é contigo. Que você possa entender melhor essa palavra, através do discernimento do Espírito Santo de Deus. Que Ele possa falar melhor aos vossos corações. Faça aquilo que Deus determinou. Aquilo na qual Deus te chamou. Não faça aquilo que você quer fazer. O que eu quero fazer? Que muitas das vezes, quando nós queremos fazer aquilo que nós achamos que é o certo, mas não damos frutos. E o fruto só vem quando você faz aquilo que Deus determina, aquilo que Deus te entrega, aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Que você possa ficar com essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos vossos corações. Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e uma boa noite, meus amados.